quantas histórias cabem dentro de um livro. Talvez você não faça ideia, mas o mundo inteiro pode caber aqui dentro. E este é mais um dos assuntos da sua dose de diálogo e inspiração de hoje. Eu estou aqui na Biblioteca Pública de Parauapebas para dizer que o seu Café com Drummond de hoje já começou. E se eu te perguntar como a educação pode transformar o mundo? Talvez você venha com uma resposta clichê, mas hoje o nosso papo é como a educação pode transformar uma vida, ou quem sabe a vida de uma família. É por isso que hoje eu estou aqui com muito prazer no Café com Drummond, recebendo estes queridos Arthur Costa e Milene Costa. Que honra estar com vocês aqui. Um prazer, Isis. A gente também está muito feliz de estar aqui com você hoje. O meu nome, para quem não conhece, é Milene Costa da Silveira. Eu sou a primogênita de uma família de 5 irmãos e a educação sempre foi muito forte na minha vida. E eu fico feliz de estar aqui hoje e podendo contar a nossa história e contribuir em alguma coisa com a vida das outras pessoas também. Oi, Isis, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui para contar a minha história, a história da minha inspiradora mãe, a história de como ela me apoiou e me suportou tantos anos aí para eu trilhar esse caminho da educação. Eu tenho certeza que muitas pessoas que convivem aqui no Pará conhecem a história de vocês, mas muitos outros, já que o nosso programa tem rompido barreiras, vão conhecer a partir de agora. E não tem como a gente começar este papo sem falar sobre como este vínculo familiar foi fundamental para que vocês rompessem essas barreiras. A partir do momento que eu conheci a história de vocês, eu me encantei com cada detalhe, justamente porque esses obstáculos só foram fortalecendo a construção de vocês. Então, eu queria, Milene, que você contasse um pouquinho, principalmente em relação ao Arthur, como foi esse início da jornada de vocês e como é que a educação entrou nesse contexto e que hoje ele é o centro da família de vocês. Bem, eu vou tentar resumir um pouco para vocês todos. Eu sou médica. Eu vim de uma família de 5 médicos, 5 irmãos médicos, e de um pai médico e uma mãe enfermeira. Nós somos do interior do Pará, da cidade de Castanhal, no Pará. E a gente criou a nossa família, nós ficamos lá e, enfim, a gente formou a nossa família lá. E sabe, Isis, eu quando conheci o pai do Arthur, o Jorge, eu já tinha uma filha, que eu tive uma filha muito nova, na adolescência. E a minha filha hoje tem 42 anos, se chama Camila. E eu com 17 anos tive minha filha, mas mesmo assim, sempre acreditando que a educação ia ser muito importante para mim, que eu não podia fazer tudo, mas não podia parar de estudar. Eu continuei estudando, com a minha filha no colo e com o livro na outra mão, e passei no vestibular de medicina, universidade pública. Todos nós lá em casa fizemos universidade pública, e estudei medicina, fiz a minha residência, sempre com a minha filha junto comigo. E num determinado momento da minha vida, eu conheci o pai do Arthur, também médico, também anestesiologista. Eu sou médica anestesiologista, o pai do Arthur também era. E o pai do Arthur, quando a gente casou, ele trouxe 4. Ele já tinha 4 filhos, eu já tinha uma. E a gente ainda quis ter mais um, o nosso filho, o Arthur. E ainda criamos mais uma filha. Então, ao todo, nós fomos importantes na vida de 7 pessoas. Isso para a gente é muito valioso, porque a gente sabe que a gente colocou 7 pessoas no mundo, pessoas íntegras, formadas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e
aonde elas vivem. E a história do Arthur foi que, quando eu engravidei do Arthur, eu tinha 36 anos. E mais em torno da 20ª semana de gestação, eu fiquei sabendo que o Arthur nasceria com uma deformidade facial. Uma deformidade facial, com lábio fendado, palato fendado. E isso me deixou muito preocupada na época, até pelo fato de ser médica, né? Tudo preocupa muito, né? Mas a gente procurou assistência e o Arthur nasceu, foi nascer em São Paulo. O Arthur nasceu e, para nossa surpresa, ainda além do problema facial, ele ainda veio com uma deformidade cardíaca também. Teve que ser operado com 40 dias de vida do coração. A face foi operada com 1 dia de vida, a primeira cirurgia. E no decorrer da infância do Arthur, Arthur fez, acho que em torno de umas 10 procedimentos cirúrgicos na face, para poder ter uma vida mais ou menos normal, né? Para romper os estigmas, né, que já o cercavam, né? E isso, sabe, isso me fez pensar muito na época, tanto a mim quanto o pai dele, pensar o seguinte, que se eu tenho um filho que já vai ter um estigma na vida dele, então eu tenho que levantar a bola dele, né? Então eu sempre tive o cuidado de colocar a autoestima dele lá em cima. E, quando o Arthur foi crescendo, eu percebi que o Arthur tinha uma inteligência importante. Assim, era mais esperto, vamos dizer, do que os seus pares ali, que estavam ao lado dele, as crianças que estavam perto, né? Deixa eu só interromper você um pouquinho, Milene, justamente para que as pessoas entendam o que significa essa inteligência fora da curva, porque para alguns pode, gente, ele tem facilidade na leitura. Não. A gente está falando de uma inteligência fora da curva, a nível de que é uma pessoa que consegue saber, por exemplo, as capitais dos países do mundo numa agilidade que eu olho e falo, meu Deus, eu preciso voltar para a escola. E eu sempre me achei uma pessoa inteligente. Mas, ultimamente, perto do Arthur, eu olho para o lado e falo, Senhor, a gente precisa estudar mais. Então, daqui a pouquinho vocês vão ter acesso também à rede social do Arthur, da Milene, vão conseguir entender um pouco melhor sobre como essa construção realmente fez diferença. Mas, por favor, pode continuar. E o Arthur, quando completou 4 anos, o Arthur já sabia ler e escrever em casa. E eu senti que ele tinha que ir para uma escola onde a gente pudesse explorar mais a dotação dele, né? E lá no Pará, em Belém, em Ananindeua, para ser mais exata, tem uma escola que é uma escola de missionários, uma escola americana que não tem reconhecimento pelo Ministério da Educação, mas é uma escola americana, reconhecida pelo Ministério da Educação nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. E aonde a língua falada é inglês, só inglês. Aí eu fui assim um pouco corajosa, disse, não, mas eu vou colocar o Arthur lá, porque eu acho que ele vai tirar um bom proveito disso, né? Aí coloquei o Arthur nessa escola e o Arthur aprendeu logo, foi logo alfabetizado em inglês e já começou a falar, e enfim. E quando chegou no momento que essa escola não tinha mais condições de abrigar o Arthur, porque eu já achava que já estava pouco para ele, primeiro ele chegou comigo, quando ele tinha uns 8 anos, mais ou menos, ele chegou comigo e disse, mãe, eu já sei falar inglês, agora eu quero aprender outra língua. Aí eu digo, o que é que você quer aprender? Eu sempre muito focada em fazer o Arthur desabrochar. Aí ele disse, eu quero aprender alemão. Aí eu disse, tá bom, então vamos lá. Aí eu contratei um professor de alemão, mestre na UFPA, que é a Universidade Federal do Pará. Ele vinha 2 vezes por semana para a minha casa, dava 2 horas de aula, ou seja, ele tinha 4 horas de aula por semana
de alemão, com 9, 10 anos ali. Aí chegou um momento que já encerrou também, ele aprendeu ali. Ele não tem, assim, talvez uma fluência tão grande no alemão, porque nunca conviveu muito. Mas fala alemão que dá para o gasto, né? E logo em seguida, essa escola já ficou pequena. Aí ele disse, mãe, eu não quero sair de uma escola americana. Eu não quero ir para a escola brasileira. Eu quero continuar numa escola americana. Aí começou a saga. Isso foi mais ou menos em 2012, 13, por aí assim. E nessa época, o Brasil tinha muitas empresas internacionais em São Paulo e as escolas estavam abarrotadas dos filhos dessas pessoas. Então, para você conseguir uma vaga numa escola dessa para o teu filho, vindo lá de Castanhal, no Pará, sem ter nenhum bam-bam-bam pedindo, era muito difícil. Algumas bateram o telefone na minha cara, não aceitaram nem que eu conversasse. Outras não deram bola, não responderam os e-mails que eu me enviei, porque eu me dediquei para aquilo. Eu vou arranjar uma vaga para o meu filho. Ele quer, eu vou arranjar uma vaga para o meu filho. E aí uma escola aceitou me receber, que é a Escola Maria Imaculada, que fica na Chácara Flora, em São Paulo, que é a Chapel School. Né? É uma escola muito renomada em São Paulo, uma escola que tem um bom nome, uma boa reputação, uma escola que, além do diploma em inglês, dos Estados Unidos, né, o diploma americano, ela ainda dava o diploma em português, ou seja, era reconhecida pelo MEC, diferente da nossa escolinha aqui de Ananindeua, que não era reconhecida pelo MEC. E ela ainda tinha uma acreditação do IB, que é um instituto da Suíça que faz uma acreditação nas escolas, onde essa acreditação vale em muitas universidades ao redor do mundo, principalmente na Europa. Tem uma validade, um peso muito forte na Europa. E ela fornecia esses 3. Aí, como que seria isso, né? Porque você já pensou? Um casal de médicos. Nós éramos médicos, né? Então, a gente combinou aqui, eu e o pai dele, disse, não, vamos unir nossas forças, esses 4 anos que o Arthur vai precisar ficar nessa escola, para a gente, assim, bancar, né, financeiramente o Arthur, porque era uma coisa cara, não era uma coisa barata, né? E a gente se reuniu, eu e ele, os outros filhos já estavam grandes, já estavam cuidando das suas vidas, e a gente se uniu para dar essa educação diferenciada para o Arthur. E, em momento algum, nesses 4 anos que o Arthur passou em São Paulo, porque sempre dizia assim, falava aqui com Deus, com o meu coração, se o Arthur pisar na bola lá em São Paulo, eu vou e pego na hora. Eu não vou deixar nenhum dia o meu filho ficar sem uma assistência de família, né? Porque, querendo ou não, o Arthur saiu de casa com 13 anos. 13. Né? Quando nós chegamos nessa escola, Isis, ela aceitou receber a gente, mas disse que tinha 18 crianças na frente do Arthur. Aí eu levei ele comigo, né, para visitar. E ela começou a mostrar as instalações da escola, muito bonito, muito diferente daquela realidade que a gente tinha ali no interior do Pará, né, muito diferente. E a gente viu e gostou muito. E ela disse, e o Arthur falando inglês com ela, inglês, todo o tempo falando inglês com ela e tal. Ela viu que o inglês do Arthur era sólido, não era um inglês que não tinha... Ele não tinha receio, ele falava bem, né? E ela resolveu, disse, tá bom, Arthur, senta aí que eu vou fazer uma prova para ti. Que ela te aplicou, como era o nome do teste? SAT, não era? Não, eu não lembro qual era o teste. Sei lá, uma dessas siglas americanas testes, aí. Sim, eu lembro. Aí ele acertou tudo. No coisa, na né? hora. Na hora. Ela sentou ele lá numa coisa, ele sentou a cabecinha lá, tchum, fez tudo, acertou tudo. Anos. Com 13 anos. Não, acho que aí eu ainda tinha 12. Acho eu acho que foi um ano 12, antes. Era um pouquinho menos, né? Para dar uma aí humilhada ela mais ficou forte. assim.
Então, aí ela ficou assim. Aí depois, nós fomos para casa, assim, né? A gente não sabia se ia dar certo. Aí depois ela me ligou e disse, olha, a vaga dele está garantida. Nós passamos ele na frente de todo mundo, aqui dos 18 que estão aqui aguardando, tudo filho de diplomata, filho de empresário, filho de pessoas que esperavam aquela vaga ali na escola, né? Por estar muito lotada, né? E a gente conseguiu. E o Arthur conseguiu entrar na escola. Aí nós tivemos um outro problema. Como nós iríamos... O Arthur iria ficar em São Paulo. Aí nós tivemos a ajuda do nosso anjo, que é a dona Benedita, a dona Bené, que trabalha com a gente, e que disse, não, eu vou com o Arthur. Ela largou a família dela, que também já tinha os filhos criados, e disse assim, eu vou com o Arthur e fico os 4 anos lá. Ela saiu de Castanhal, foi junto, muito apaixonada pelo Arthur até hoje, né? Totalmente apaixonada pelo Arthur, gosta muito, a relação deles é muito boa. E a dona Bené foi com ele, claro que a gente ofereceu ali algumas vantagens e tal, e vinha bastante para casa, né? Todas as férias eles vinham, os dois, 2 vezes por ano, às vezes 3, vinham passar um feriado prolongado, a gente sempre trazia. E eu me dispus a ir de 15 em 15 dias para São Paulo. Então, 15 em 15 dias, eu pegava o avião, ia ver meu filho, ia na quinta à noite e vinha embora no domingo à noite, para poder não... Né? E a gente, tudo que a gente ganhava era só para essa brincadeira aí. Certamente. Né? Porque mesmo a gente falando de uma realidade médica, e aí, sim, claro, sim. Sem qualquer hipocrisia, a gente sabe que é uma realidade diferenciada. Sim, principalmente assim, antes, né? Hoje em dia já mudou um pouco, mas antes era bem, bem diferente, né? E a gente enfrentou isso aí e conseguimos. E aí, pelo meio desse caminho aí do Arthur estar em São Paulo, o pai do Arthur adoeceu, né? O Jorge adoeceu e não pôde mais trabalhar, né? Então, mais ou menos quando ele tinha aí uns 16 anos, estava quase no fim do ensino médio. Ele terminou o ensino médio com 16 anos, né? E só para contextualizar assim, a vida do Arthur mesmo, sem colocar a vida dos arredores dele, ele fez história nessa escola. Eu tenho certeza, ele foi o orador da turma quando ele se formou. Eu tenho certeza que ele marcou a presença dele nessa escola, uma escola que tinham muitas famílias de renome em São Paulo, famílias tradicionais de São Paulo. E o Arthur, crianças que estudavam na Chapel desde a infância. E o Arthur conseguiu, vindo de lá do Pará, né, trazer uma liderança nata. Né? O Arthur foi, na Chapel School, foi um líder. Né? Ele conseguiu liderar o MUN, que ele vai explicar o que é daqui a pouco, né, Arthur? Vou sim, pode deixar. Tá. Ele liderou o Knowledge Ball da escola, também o Arthur vai explicar depois. E esses 2 programas, MUN e o Knowledge Ball, eles deram uma evidência muito grande para ele e uma evidência muito grande para a escola, que nunca tinha tido um líder do potencial dele, levando a escola para campeonatos da América Latina, na Europa. Ele foi várias vezes para a Europa, levando os alunos junto com ele, e, enfim, liderando toda essa equipe. E o desfecho disso aí foi que, quando ele terminou o ensino médio, ele conseguiu passar em 5 universidades. Pode, Arthur, completar aí? Explica aí o que tu passaste, quantas bolsas foi, como foi aí, que eu não sei direito. Pode deixar. Eu gosto de, assim, eu fico muito feliz de ouvir a minha mãe contar essa história pela perspectiva dela, porque a gente sabe que, para a gente que está vivendo, ainda mais quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente não tem a mesma visão das coisas, né, Isis? Eu lembro que a decisão de me botar no AVA foi puramente dela e do meu pai. Do AVA é aquela escola de missionários americanos lá em Ananindeua.
E eu lembro que eu sempre achei o máximo, eu gostava que as salas eram pequenas, que não era uma escola muito grande, tinha uma atenção muito individualizada. Só que aí depois eu lembro quando eu pedi para começar a estudar alemão para ela, eu lembro que eu acho que eu tinha visto algum filme, alguma série que falava de alemão ou da Alemanha e eu queria aprender. Fazer parte desse mundo. Pois é, e eu sempre tive muita sorte, porque a gente sabe que tem muita gente com vontade, com dedicação, aqui na nossa terra, no Pará, em Castanhal. Só que eu tive muita sorte de ter uma mãe que não só tinha, e uma mãe e um pai, que tinham a capacidade não só de bancar, mas também que sabiam da importância da educação. Eu lembro que eu fui para São Paulo, eu vou só apontar uma coisa aqui para minha mãe, para corrigir a informação factual um pouco, para os meus amigos que ainda me seguem, para eles não virem isso e falarem que a minha mãe está inflando a minha bola. Eu fui o terceiro melhor da turma em São Paulo. O orador eram os dois primeiros e eu era o outro orador. Então, mas tu foste orador, que eu fui da tua colação. O terceiro melhor da turma. Sim. Foram... o primeiro lugar empatou em 2 aí. Mas em São Paulo, a coisa que mais marcou a minha vida lá foi a participação nesse modelo da ONU, no MUN, e no Knowledge Bowl. O que é o MUN? Pode deixar. O modelo da ONU é uma simulação que tem dos órgãos da ONU feita por escolas de ensino médio. Eu lembro que na época que eu comecei, em 2014, não tinha muito ainda, mas hoje em dia já tem muita escola brasileira que tem aqui, principalmente dentro do circuito militar, das escolas militares, tem bastante. Tem conferências em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Eu participei de uma em Belo Horizonte, na PUC, fazia uma que chamava Mini ONU na época. Isso. Devia ser, sei lá, 2008, 2009, na minha época de ensino fundamental. No início do ensino médio eu participei de uma e eu deduzo que seja algo semelhante. Sim, é exatamente isso. E eu digo que esse modelo da ONU foi muito importante porque ele abriu muito os meus horizontes. Porque... por ser uma escola muito tradicional, já com 80 anos de tradição lá em São Paulo, todos da minha sala, eles falavam que queriam ir para os Estados Unidos, queriam ir para aquelas mesmas faculdades, pagar uma fortuna para conseguir um diploma que eles iam passar 5, 6 anos trabalhando só para pagar a mensalidade. A mensalidade, exatamente. E eu pensei, meus pais já se sacrificaram muito para me trazer até aqui, sustentando 4 anos em São Paulo, longe do filho, pagando as contas de outra casa. E eu queria dar uma ajuda, eu queria fazer a minha parte. E o jeito que eu encontrei de fazer isso foi que eu eu pulverizei a minha aplicação para vários países quando eu acabei o ensino médio. Eu apliquei para 4 países, para Estados Unidos, França, Emirados Árabes e Singapura. E em 2 faculdades, em Singapura, na Yale de Singapura, e em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, na NYU, eu consegui bolsa integral. E quando eu consegui a bolsa integral, eu pensei, eu não vou ter que preocupar meus pais em pagarem 4 anos de faculdade. Então, foi uma escolha assim... Foi a primeira, né? A tua primeira foi Yale de Singapura, Yale NUS, né? Isso. Aí eu lembro, a minha mãe estava até me visitando lá esse dia, em São Paulo. Eu fiquei muito feliz. Eu falei que, olha, eu ganhei aqui, tudo pago. Aí ela falou, eu lembro do respiro de alívio dela, que ela não ia ter que arcar com 4 anos de dívida, porque ela ia. Tenho certeza que eu falasse para ela que eu quero ir para uma faculdade, custa tanto, ela ia dar o jeito dela. Porque nesse momento, Isis, ele já tinha passado numa das faculdades mais renomadas americanas, que é Georgetown, que fica em Washington. Sim. Né? Então, mas essa ele não ganhou bolsa. Essa eu teria que pagar, ia custar aí em torno de uns $60 mil por ano. Naquela época, né? Naquela época, né? Então, assim, ia ser assim, se não tivesse outra opção, eu ia
vender as calças e dar um jeito para pagar. Mas ele, na hora, ele já saiu outro resultado, que ele passou na Yale, lá de Singapura, né? Aí, logo depois, saiu o resultado também de Abu Dhabi, né? Que ele passou na New York University de Abu Dhabi. Ou seja, na Universidade de Nova York, campus Abu Dhabi, né? Que tem uma universidade de um campus que tem uma história linda, uma história inspiradora, que em um outro momento eu posso até te contar, que senão eu acho que a gente vai entrar pela madrugada, se eu for te contar a história da Universidade de Nova York, em Abu Dhabi. Mas o Arthur foi para lá, ele passou lá e passou com uma bolsa integral. E, além da bolsa, eles davam, além da alimentação, da educação, eles davam 1 ano fora para o aluno, 1 ano. Ele podia escolher duas universidades, 2 campos da universidade para ir, né? E, além disso, eles ainda mandavam ele para casa 2 vezes por ano. Pagava a passagem de ida e volta 2 vezes por ano. Uma era nas férias de julho, né, Arthur? E a outra no Natal, no Christmas Break, né, que é na parada do Natal. E foi muito bacana. Mas, além dessas, ele ainda passou na França. Ele passou na França, numa universidade chamada Sciences Po, que é uma universidade onde todos os presidentes franceses estudaram. É uma universidade pública que é totalmente viável deixar o aluno lá. Assim, eu conseguiria pagar, vamos dizer assim, tranquila, que na época custava uns 7, 8 mil dólares por ano, né, Arthur? Mais ou menos isso. Uma coisa assim que dava para arcar, né? E era uma universidade excelente, o campus dela ficava em Reims, na França. E ele, além dessa universidade, ele passou... Qual foi aquela outra que tu passaste lá nos Estados Unidos? Passaste na George Washington e na Wheaton. Wheaton. Nessa Wheaton College, ele passou com uma bolsa de... 40 mil, que eu acho que eram uns 80%. 80% de bolsa. Ou seja, uma história que realmente faz a gente refletir sobre como é uma sementinha plantada lá atrás e um desenvolvimento que precisa ser feito no longo prazo. E foi muito importante você ter levantado a questão que uma dessas instituições é referência na vida política, principalmente dos presidentes da França, mas eu sei que a instituição que ele fez também tem muito apoio por isso, porque o segundo momento do nosso papo, que vai vir logo depois do intervalo, vai falar justamente sobre essa virada política. Afinal, eu ainda não dei esse spoiler para você que está aí do outro lado da tela, para quem não conhece, mas a Milene, hoje, ela é vice-prefeita da cidade de Castanhal. E o Arthur também segue os passos, está na vida pública e política, e a gente vai entender um pouquinho sobre a construção dessa história já no segundo bloco. Agora, aqui no seu Café com Drummond. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar, a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Presta atenção nos riscos e perigos com energia. A toda hora, Equatorial. Mas construir ou reformar, faz isso longe da rede elétrica. Ou tu vai querer levar um choque? Eu, hein? Eu sei que você está amando esse papo tanto quanto eu, e já a gente vai para a segunda parte desta conversa. Mas, por enquanto, chegou a hora da nossa pausa para o café. É o nosso Momento Santa Clara. Nós e o Café Santa Clara temos uma longa história juntos. Eles não poderiam deixar de estar presentes neste programa de sábado tão especial. Eu quero aqui agradecer pela parceria, meu café. Há mais de 60 anos, o Café Santa Clara está em nossas casas, com cafés para todos os
gostos. Tem cafés tradicionais, cafés especiais, cafés solúveis, cafés em cápsulas, cappuccino. Nossa, é tanta coisa. Sente só esse cheirinho. Uma pena que aí do outro lado você não consegue sentir. Mas eu já peguei o meu cafezinho coado para saborear. E é uma delícia, você também sabe. É muita tradição e qualidade, especialmente para minha família e também para a sua. Café Santa Clara, a diferença é clara. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond e olha, eu tenho certeza que muitos de vocês pegaram um livro agora no intervalo justamente pelo incentivo à educação. E a gente continua esse papo delicioso com o Arthur, com a Milene. E eu queria agora fazer essa virada de chave para a vida pública, né? A gente entende que a educação, ela abre um leque de possibilidades. Algumas pessoas querem desenvolver a carreira acadêmica, outros vão para a área técnica em suas formações e algumas pessoas buscam transformar a vida de outras pessoas por meio desse desenvolvimento. E depois de anos de carreira, e você agora no início também da sua carreira, vocês decidiram unir esses esforços para construir essa vida política. A Milene hoje como vice-prefeita de Castanhal e o Arthur como coordenador da Juventude. E eu queria ouvir de vocês, assim, como foi essa virada de chave, de que forma a política ardeu no coração de vocês como uma necessidade de gerar essa transformação também para outras pessoas, já que primeiro ela foi gerada dentro da família de vocês? Bem, Isis, a nossa família, a minha família, já traz a política, né, no sangue. O meu pai, ele já morreu há 20 anos atrás, né, já faleceu há 20 anos atrás. Mas ele foi um médico muito importante naquela região, um pioneiro, uma pessoa que começou um desbravador da região nordeste do Pará, da medicina, naquela região nordeste do Pará. E quando ele completou ali por volta dos 60 anos, é que ele viu que os filhos, que no caso eu e o meu irmão Jorge, que éramos os primeiros que tínhamos nos formado na época, como médicos, já estávamos voltando para a nossa cidade. Nós fomos para São Paulo, fiz residência de anestesia em São Paulo, meu irmão, na época, fez residência de cirurgia em São Paulo, e a gente voltou para Castanhal quando acabou a residência. E, nesse momento, meu pai virou para mim e disse assim, agora eu vou fazer o meu sonho, o de vocês eu já fiz. Entregou os negócios, o que a gente tinha relacionado à saúde para mim e para o meu irmão, e disse, olha, eu vou embora, agora eu quero devolver um pouco para o povo do que eu tive com o povo. E era exatamente isso. Assim, qualquer pessoa que conheceu meu pai sabe que o que eu estou falando é totalmente a cara dele, sabe? Jorge Neto da Costa, Dr. Jorge Neto da Costa, né? Quando o Arthur nasceu, quando eu estava grávida, eu ia colocar o nome de Arthur só. Ele falou assim, não, põe Jorge também. E o Jorge do Arthur tanto pelo meu pai, que era Jorge, quanto pelo meu marido, pai do Arthur, que também era Jorge. Então, ficou Arthur Jorge Costa da Silveira, né, o nome todo. E o meu pai entrou na política, e o meu pai nunca perdeu uma eleição. Ele foi prefeito de Capanema, que é a cidade que ele nasceu, uma cidade que fica a 100 quilômetros de Castanhal, por 2 mandatos. Depois, entre esses 2 mandatos, ele foi deputado federal, mas não gostou da área do legislativo, achou muito... Ele vinha muito triste quando ele vinha de Brasília, ele vinha muito triste, ele não gostou e abandonou. 2 anos como deputado federal, ele não quis mais, deixou e voltou para a prefeitura de Capanema, que ele queria mesmo era estar perto do povo. Esse era o meu pai, né? O meu pai pegava uma bicicleta todo dia de madrugada para ir fazer o exercício e ia tomar café na casa da Dona Maria, do seu Zé, ia nas agrovilas, era isso que ele gostava. E com certeza,
tudo que nós fizemos na nossa vida foi sempre admirando o nosso pai e colocando na nossa, repetindo o que a gente viu a vida toda, que foi gente cuidando de gente. Maravilhoso. Né? Então, isso aí que me levou para a política. Eu tenho também um irmão que, desde novo, foi candidato a deputado estadual, teve 4 legislações, 4 mandatos que ele trabalhou como deputado estadual, depois foi deputado federal, e nessa última eleição a gente perdeu a eleição dele por poucos votos. Hoje ele é secretário de turismo do estado do Pará, trabalha com o nosso governador, com o Helder. E eu fui candidata a prefeita na última eleição, em 2020, mas a gente sabe que foi o ano que teve a Covid. E com a Covid, eu ia muito bem assim nas pesquisas, né? As pessoas me conheciam, mas eu era uma neófila na política, eu estava começando ali, né? Então, no momento que teve a Covid, eu não pude mais ir para as ruas, andar, porque eu acredito, como nós fizemos nessa eleição agora, que eu fui candidata a vice-prefeita junto com o Hélio Leite, que é o prefeito da cidade, nós acreditamos, eu e ele, que andar pelos bairros e cumprimentar as pessoas e muitas vezes entrar na casa das pessoas é a melhor forma de fazer política. Porque nada substitui o olho no olho, o aperto da mão. Porque é ali que você descobre o problema também, para saber exatamente como começar. E no momento que você anda pela cidade, você vê aonde você precisa atuar na cidade. Muitas casas, Isis, eu saí muito impactada. Eu sou médica há 35 anos na minha cidade. Tá? Eu sempre trabalhei com pacientes oriundos da rede única, do Sistema Único de Saúde. Sempre. A vida inteira. Mas quando você entra para a política, você entra na casa das pessoas. Você não vê essa pessoa só na sua mão no hospital. Você sabe que a situação é difícil, mas quando você se depara com a situação, você realmente, o seu coração... muitas vezes eu fiquei muito impactada e saí muito triste das caminhadas. Mas, assim, eu acredito que a gente tem como melhorar. Eu acredito no que minha forma de pensar política, né? Muitas vezes as pessoas perguntam: doutora, a senhora é de direita ou de esquerda? Eu vou tentar te dizer exatamente como eu penso. Né? Eu acredito que se nós conseguíssemos uma educação equalitária, igual para todos, e uma saúde igual para todos, o resto podiam se matar na economia, fazer o que fosse, não tem problema para mim. Mas nós só teríamos justiça se a gente tivesse uma forma igual de pensar, uma forma igual de criar os nossos filhos de uma forma igual, com a mesma educação e a mesma saúde. Mesmo tipo de tratamento de saúde. Isso, eu acredito que é como eu acredito. Mas eu sei que eu sou idealista, eu sei que isso está muito utópico. Mas, assim, é o que a gente acredita e o que a gente quer para as pessoas, né? A gente procura correr atrás de melhorar a assistência da saúde na nossa cidade. A gente acredita que agora nós vamos ter os 100 dias de governo, a gente já vai poder dar uma resposta melhor. O nosso prefeito lá, cara, trabalha, é uma máquina para trabalhar, trabalha muito e não está vendo obstáculos. E ele, no momento que a gente entrou, ele disse assim: Arthur, eu vou te colocar como coordenador da Juventude de Castanhal. E eu tenho certeza que ele fez uma boa escolha, o Arthur está fazendo um trabalho bacana e eu acredito que ele vai poder impactar positivamente na vida dos jovens de Castanhal, das crianças e jovens de Castanhal. Eu já disse para eles que uma das minhas ideias para ele é que ele faça um programa para ensinar
esses alunos de escola pública a fazer aplicações nas escolas internacionais. Porque eles podem. Claro que podem. Podem. Então, precisa alguém que ensine. Olha, é assim, o caminho da pedra é esse. Né, Arthur? O que é que tu acha disso? E, Arthur, eu quero que você fale, e justamente para tirar uma curiosidade minha, que eu tenho certeza que muitos de casa também estão. Você é uma pessoa que teve acesso a uma educação diferenciada, você teve oportunidades distintas da maioria, não só dos paraenses, mas do brasileiro médio, de modo geral, e você poderia fazer qualquer escolha. Hoje, você poderia estar em qualquer lugar do mundo, com as línguas que você fala, com as portas abertas que você abriu, por mérito também, porque ainda que todo o incentivo e todo o apoio financeiro e emocional tenham sido importantes, se você não tivesse vontade e coragem, nada disso teria sido possível. Em algum momento, seus pais teriam desistido, se não vissem que você estava dando conta do recado. Mas, ao fim da sua graduação, você voltou. E voltou para casa com sede de fazer mais. Isso me intriga. Não porque eu não concorde, muito pelo contrário, mas porque a gente sabe que essa não é a postura da maioria. O que te fez voltar? Isis, eu acho que essa é a pergunta mais importante que você poderia ter me feito hoje. Eu teria um caminho muito diferente do que muitos dos meus colegas da faculdade, muitos dos meus colegas no ensino médio também, muitos continuam fora do Brasil. Eu fui uma pessoa que saí de casa muito cedo. Eu saí com 13 anos, como a minha mãe falou. Eu morei em São Paulo 4 anos, morei nos Emirados Árabes 4 anos e meio quase. Em todo esse tempo, eu sempre senti muita dúvida sobre aonde eu me sinto em casa, onde é o meu lar. E eu cheguei à conclusão que o meu lar é onde a minha família está. E a minha família, ela está em Castanhal. Eu amo Castanhal, eu amo a minha família. E depois de tanto tempo longe, eu quis muito voltar para ajudar a minha família, para estar do lado da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Construir a minha vida lá onde... construir a minha vida nessa terra que foi muito generosa com todos da minha família, que foi muito generosa em muito amor, muito sucesso, muita felicidade, e muita realização nesse âmbito familiar. Então, eu voltei por conta disso. E eu digo que eu dei muita sorte também da minha mãe estar envolvida nessa questão da política, porque eu acho que desde a adolescência, quando ela começou a flertar com a ideia da política em 2015, 2016, eu sempre fui um dos maiores incentivadores dela, em aconselhar, em dar as forças, em ajudar, em acompanhar, sabe, naquela coisa de ter que sair de casa terça-feira, 9, 10 horas da noite, para ir para um evento em tal lugar e voltar tarde. Eu sempre fui o acompanhante dela nesses momentos. Então, eu acho que eu aprendi muito sobre toda essa parte da política, ao mesmo tempo que ela estava aprendendo. Que ela estava aprendendo, que ela estava conhecendo a cidade, que ela estava vendo os problemas da população mais de perto. Eu estava lá com ela vendo esses problemas também. E eu sei que a minha mãe, ela entrou na política agora, depois de criar os filhos dela, agora com a vida dela já estabelecida, não tem que se preocupar mais com o filho, tem que se preocupar só com os objetivos pessoais dela, de criar o legado dela e melhorar a cidade dela. E eu quero trilhar esse caminho, mas só que mais cedo. Eu aceitei esse convite agora feito pelo nosso prefeito Hélio Leite para ser o coordenador da juventude. Eu estou lá com o meu auxiliar Jackson, estamos lá com vários projetos que visam melhorar a vida da juventude castanhalense dentro das limitações de um município de médio porte no interior do estado do Pará. Nós sabemos que o que aflige a juventude em Castanhal são problemas muito distintos do que aflige a juventude em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Sudeste, ou até mesmo em Belém, na capital. E nós queremos trazer esse toque, esse olhar muito mais local
individualizado para os nossos projetos e que também, usufruindo da grande articulação política dentro da gestão do Hélio com a doutora Milene, muita facilidade de comunicação entre as secretarias para a gente trazer projetos para todos trabalharmos juntos, para trazer mais oportunidades dentro desse sistema municipal caxinhalense. Entro com a secretária de Educação Cosma, que está prestando todo o apoio para a coordenadoria também. Eu espero muito que esses 4 anos sejam de muito trabalho e de muita realização, para eu também trazer um pouco do que eu aprendi lá fora aqui para dentro. Sabe, Arthur, muitas pessoas perguntam, e quando eu venho conversando sobre o contexto do Café com Drummond, como é feita a curadoria dos temas. E aí, quando eu trouxe a ideia de falar de políticas públicas, de falar de educação e de trazer vocês que acabam mesclando também esses 2 mundos, que é o mundo educação familiar e o mundo política pública, a gente consegue trazer para a população esse olhar mais palpável e eu diria que até mais sereno de que existe uma política de fato preocupada com essa população, porque eu acho que nós estamos carentes disso. E aqui a gente vê os 2 lados da moeda. A juventude que começa nesse momento a construir, a trilhar esse caminho, e a gente vê também uma geração que já construiu uma carreira, já consolidou um nome e que coloca a cara a tapa agora, podendo dar tudo certo, mas também podendo dar tudo errado, porque acredita nessa transformação. E eu acho que isso também é baseado na educação, não acha? Eu concordo plenamente. Eu acho que é muito importante, nesse momento político do mundo, do país, de tanta polarização, divisão, a gente lembrar que política ela não é só sobre ideias, ela é sobre trabalhar em prol do povo. Que nós aqui, principalmente eu como funcionário da prefeitura, a minha mãe como servidora pública, alguém que foi eleito pelo povo, nós trabalhamos para o povo. Então, é muito importante lembrar de que o dever é zelar por todos. Zelar pela população, tanto os que votaram, quanto os que não votaram, os que apoiaram e os que não apoiaram também. E Milene, eu queria que a gente agora caminhando para o nosso final do papo e assim, com muita dor no coração, porque tinha 1 milhão de perguntas que eu gostaria de fazer para vocês. Eu acho que a gente vai ter que ter uma parte 2 dessa entrevista, mas eu queria que você trouxesse para a gente esse olhar materno e ao mesmo tempo forte da mulher que não se acanha com os obstáculos. Você é uma mulher muito inspiradora e talvez eu não tenha te dito isso ainda fora das câmeras, mas aproveito essa oportunidade para dizer que eu fiquei muito impactada com a sua história e com a força do seu não desistir. É aquilo, vai dar certo. Essa é a minha frase oficial. Todo mundo que está aqui nos bastidores sabe que fala que eu mais tenho aqui vai dar certo. Porque vai dar certo. E você é uma dessas pessoas que consegue fazer pela família e também por aqueles que estão ao seu redor, esse olhar de que eu tô junto, de mãos dadas, e eu não tô simplesmente ordenando o que você faça, eu tô aqui para fazer junto com você. Foi isso que você fez pelo Arthur, foi isso que você fez pelos seus outros filhos, pelo seu esposo, eu imagino, e também pelas pessoas lá na cidade de Castanhal. Você enxerga isso? Você consegue ter consciência disso? E, sem falsa modéstia, você percebe essa força? Eu sei que eu tenho uma importância na vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu sinto isso porque eu tenho muitas pessoas que falam isso diretamente para mim, que querem estar próximo, querem se sentir protegidas. Tipo assim, quando eu estou ao lado dessas pessoas, é como se elas tivessem uma capa de proteção e eu tivesse ali tentando proteger. E eu realmente, no meu íntimo, eu quero proteger quem está do meu lado. Eu não deixo as pessoas que estão do meu lado sem ajuda, sem dar a mão. Tá? Isso é um instinto materno. Eu fui mãe muito jovem, fui mãe de muitos filhos, uns biológicos, outros do coração, mas nunca me vi
numa condição de não ser mãe deles. E eu tenho muito orgulho deles todos. E tem muitos que dizem assim: ei, eu também sou filho sem herança. Que eles falam, eu sou filho também. E as pessoas que vão ouvir isso aqui vão saber do que eu estou falando, porque tem muita gente que fala isso. E eu acredito na força da mulher, sabe, Isis? A gente tem que entender que nós podemos muito, porque, de uma forma muito especial, nós somos diferentes. As mulheres são diferentes, não tem saída. E quando as mulheres acertam um objetivo e querem alguma coisa de uma forma muito intensa, elas conseguem. Porque elas conseguem dar conta da sua família, conseguem dar conta do seu marido, do seu trabalho, e ainda sobra amor para todo mundo. E é por aí que eu sinto. Eu fui a primeira mulher do Executivo de Castanhal. Primeira vice-prefeita da cidade de Castanhal. E eu quero fazer isso ter valido a pena para as pessoas que acreditaram nisso e mesmo para as pessoas que não acreditaram, que também possam acreditar que hoje as portas estão abertas para todas as meninas de Castanhal, porque elas têm uma pessoa que já fez. Então, elas dizem, eu também sou capaz, eu também vou fazer. E o exemplo, ele arrasta. Com essa trajetória consolidada, com esse exemplo que não só te arrastou, mas literalmente te pegou na mão e foi junto, e com todo o seu mérito e força, e não podemos deixar de dizer, toda a sua educação diferenciada, a forma como você constrói as suas ideias e conduz o seu pensamento, o que você pensa para o futuro? Que futuro é esse que o Arthur sonha para Castanhal e também para você mesmo? O futuro que o Arthur sonha para Castanhal é um futuro que vê Castanhal e o Pará mais inserido nesse cenário global. Eu acho que o evento que está chegando aqui nas nossas portas esse ano, a COP30, vai ser de grande impacto para Castanhal também, não só para Belém, mas para toda aquela região metropolitana. Mas, com certeza, Castanhal tem muito a aprender e a ganhar com isso, e a se desenvolver. Castanhal é uma cidade eu gosto muito de, quando eu escuto isso, é uma cidade de forasteiros. Muitas pessoas vão para Castanhal, podem não ser de Castanhal, mas a tornam seu lar. E eu acho que tem muito potencial para crescer e se tornar uma cidade ainda maior, ainda mais importante, ainda mais desenvolvida, que dá uma vida ainda mais digna para a sua população. E eu tenho altíssimas expectativas dessa gestão, de próximas gestões da minha geração que está entrando na política agora. Eu quero que a gente entre e faça bonito, porque eu sei que a gente consegue. E sem idealismo, mas também com muita mão na massa, muita vontade de fazer a diferença, a gente constrói a ideia de que até a utopia é possível. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: a gente consolida uma ideia quando ela percorre um caminho de 30 centímetros, que é sair da nossa cabeça e ir para o nosso coração. E eu acho que essa ideia ela já está consolidada nos corações de vocês e a gente consegue ver isso nas falas apaixonadas e também no trabalho que é desenvolvido no dia a dia. Foi um prazer contar essa história de vocês aqui. Eu espero que as pessoas que ainda não tinham acesso ao que vocês são e o que vocês representam, que agora tenham sido estimuladas a pesquisar, a entender, a buscar mais, porque uma coisa que você disse é um fato, o exemplo arrasta. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Olha, e para você, meu querido telespectador, que acha que o Café com Drummond acabou, não acabou não. Nesse momento a gente vai para um rápido intervalo, porque tem aquele quadro mega especial que você já conhece, que tá quentinho, esperando por você. É logo mais, não saia daí, eu volto já. Desde menino
menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá pra carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café pra fazer a diferença. Presta atenção nos riscos e perigos com energia. A toda hora, Equatorial. Ligar vários aparelhos numa só tomada pode causar incêndio na tua casa, até doida. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond. E é claro que agora é o momento de dicas, insights e conselhos práticos para você que quer transformar a sua vida a partir de agora. Portanto, seja bem-vindo ao Energia para Crescer de hoje. Olá, eu sou a Lohane Siqueira, sou engenheira civil, designer de interiores. E hoje eu vou dar uma dica muito interessante para você. Eu trabalho com documentação de imóveis, com decoração de casas e uma dica, esses dias atrás eu estava me pegando em pensamentos e me lembrei de uma época quando eu me casei, em 2016, eu estava percebendo sobre a evolução da vida, né? Quando me casei, as mesas de cabeceira da minha casa eram de caixotes de feira. E para mim, hoje, olhando a minha casa, é muito gratificante, é muito lindo de pensar que aquele simples caixote de feira fez com que o meu sonho de ter a minha casa própria desse certo e eu decorasse cada cantinho com aquilo que eu tanto idealizei. Mas o que eu quero chamar a atenção para a gente trabalhar com o que tem, a gente decorar com o que é acessível no nosso momento. Muitas vezes a gente sonha e a gente fica preso às nossas crenças limitantes, que eu não posso fazer nada do que eu faço é bom. Comece com aquilo que você tem. Um simples caixote de feira fez com que eu sonhasse com uma mesa de cabeceira toda elaborada, toda bonita, de uma loja maravilhosa, mas eu tive que começar com aquilo que eu queria. A minha mesa não era das melhores, eram mesas de pallet. As cadeiras eram cadeiras de ferro, que a gente teve que fazer uma reforma. Nós compramos ela num ferro velho, reformamos todas essas cadeiras. E até hoje fazem parte da nossa história. Então, para você, o meu recado hoje é que você comece a fazer com aquilo que você tem, para logo depois você fazer aquilo que cabe dentro do seu bolso, contratar um profissional para que dê ainda mais vida à sua casa. E essa foi a minha participação no quadro Energia para Crescer de hoje. Eu já tô sentindo gostinho de quero mais, porque este é o penúltimo episódio da temporada do Café com Drummond. E aqui, nas dicas e insights do Energia para Crescer, eu não poderia deixar de agradecer um parceiro fundamental, não só do quadro, mas do programa como um todo, a Equatorial. E atenção para o recado de hoje, se liga na promoção Energia em Dia da Equatorial, que te dá a chance de ganhar prêmios incríveis. Uma promoção que já premiou mais de 900 pessoas em todo o Pará. Mas o melhor ainda está por vir, o prêmio final de R$25 mil. Todo mês tem sorteio de R$500 e também bônus de R$150 na conta de energia. Em maio já será o sorteio final. Já imaginou você ganhando R$25 mil? O que você está esperando para cadastrar na promoção? Mas atenção, cuidado com sites falsos. Veja se você está no site oficial da promoção, que é energiaemdia.equatorialenergia.com.br e cadastre-se. Agora é só torcer. Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. A toda hora, Equatorial. Você não faz ideia, mas cada história narrada aqui
me engrandece um pouco mais, faz com que o aprendizado entre de maneira profunda na minha essência. E eu espero que isso esteja acontecendo aí do outro lado da tela também. Olha, o meu adeus de hoje é na expectativa para o último episódio da primeira temporada do Café com Drummond, que na semana que vem já chega ao fim. Portanto, como em todas as outras semanas, eu digo, eu te espero, já cheia de saudade da sua dose de diálogo e inspiração da semana que vem. Café com Drummond, patrocínio Equatorial. Por você hoje, pelo futuro, todo dia. E Café Santa Clara. A diferença é clara.